Olá pessoal, nesse vídeo eu não vou falar sobre assuntos da ementa da disciplina, mas sim sobre uns assuntos que a gente vai usar no desenvolvimento do trabalho. Mais especificamente, eu vou falar desses três temas aqui: DBpedia, RDF e Sparkle. Vamos começar então falando da DBpedia. A DBpedia é uma base de dados aberta e livre, muito interessante. Ela é baseada naquelas infoboxes da Wikipédia, né, que são aquelas caixinhas que aparecem em alguns artigos da Wikipédia. Muitos artigos da Wikipédia têm essas caixas, né, principalmente artigos relacionados a alguma entidade, né, pessoas, organizações, locais, né, em que tem um monte de informações factuais, né, sobre uma determinada entidade. Então aqui está um exemplo de uma infobox, né, do artigo sobre o Lionel Messi. Então a DBpedia é uma base de dados que é construída através de um método de extração automática das informações que estão nessas infoboxes, tá? É, a DBpedia não tem informação sobre todos os artigos da Wikipédia, mas ela tem informação sobre a grande maioria dos artigos e principalmente os artigos mais usados, mais acessados na Wikipédia. Assim como a Wikipédia, a DBpedia tem várias línguas, né? Então tem a DBpedia em inglês, a DBpedia em português, né? Em várias línguas. Mas a gente vai usar no trabalho e nesse vídeo, eu vou usar só a DBpedia em inglês, que é a mais atualizada e completa de todas, tá? E a interface também para acessar a DBpedia em inglês é mais estável. A DBpedia em português, por exemplo, eu já tentei usar algumas vezes e ela é bem instável. Ela fica caindo, dá respostas de erro com muita frequência. Então aqui nesse exemplo a gente pode ver que tem o nome completo do Messi, a data de nascimento, o lugar onde nasceu, a cidade onde ele nasceu, a altura dele, a posição que ele joga, e na realidade tem mais informações na infobox do Messi, tá? Eu coloquei aqui só as primeiras que aparecem, que é basicamente essas informações pessoais. Ok? Eu vou usar aqui, durante esse vídeo, exemplos relacionados a futebol, tá? A DBpedia é baseada toda em triplas, tá? Todas as informações que estão na DBpedia são representadas através de triplas, tá? Então, a gente vai, né, representar aqui essas informações usando essa ideia de triplas, né? E aqui, como essas informações são todas relacionadas a Messi, ó, a primeira item da tripla vai ser sempre o Lionel Messi, né? Então, Lionel Messi, o name dele, né, o nome dele, que é o nome completo, é essa string aqui, né, que eu cortei aqui um pedaço. Aí outra informação que tem aqui, né, é a data de nascimento, né, que na DBpedia vocês vão ver que ele usa esse nome em inglês, né, todas as propriedades vão ser em inglês. E aqui o valor da data de nascimento. Tá? Aí outra tripla é o Messi, a altura dele é igual a 1,70. O local de nascimento, que em geral é a cidade onde a pessoa nasceu, né? No caso do Messi, é Rosário. E a posição dele, que é forward, né? Atacante. Então, toda a informação na Wikipédia é baseada nessas triplas, tá? E mais do que isso, ela é baseada nesse conceito, nesse framework, né, que é o RDF, que significa Resource Description Framework, tá? É um framework, né, um arcabouço de descrição de recursos, né? E recursos são todas essas coisas aqui, na realidade, que a gente está falando. Messi é um recurso, data de nascimento é um recurso. Bom, RDF é uma tecnologia bem interessante, pessoal, e é uma coisa bem avançada em computação. Eu vou tentar usar, né, isso no trabalho de uma forma bem simples. A gente não vai se aprofundar em RDF, que na realidade são
esse mundo do RDF, das ontologias, algo bem complexo. Mas a gente aqui vai tentar usar de uma forma bem simples para a gente fazer um trabalho também simples, mas eu espero que eu consiga passar para vocês o conceito básico do RDF de uma forma que vocês consigam fazer coisas bem legais com esse recurso da DBpedia, tá? Então, a gente, ao invés de ficar escrevendo assim sempre as triplas dessa forma, a gente muitas vezes escreve, representa ela como um diagrama. E aí aqui também eu estou dando nome a cada posição da tripla. Tá? Então a tripla ela tem um sujeito, um subject, e tem um objeto, que no caso está na posição aqui. Né? Esse é o sujeito, essas triplas aqui todas são... O sujeito é o Lionel Messi, né? E os objetos são esses valores aqui do lado direito. E essa coluna do meio aqui é o predicado, né? Então, essas triplas do RDF são afirmações sobre o sujeito, né? E a gente pode chamar isso aqui de várias coisas, né? São afirmações, são relações desse sujeito com os objetos, tá? E então essa técnica de RDF é algo, a ideia básica é simples, mas ela permite a gente representar informações bem complexas, tá? Então agora vamos visualizar aqueles dados lá da infobox do Messi no diagrama, né, usando esse diagrama aí, sujeito, predicado, objeto, né? Então, né, o Messi, o local de nascimento dele é a cidade de Rosário, né? O nome completo dele é esse aqui, abreviei o A aqui, mas é esse, né, o nome dele. E aí vocês já estão vendo que eu mudei um pouco, né? Eu tenho bolinhas ou nós aqui ovais, né? E agora eu estou usando um quadrado em amarelo, né? E isso não é por acaso, tá? Para vocês já começarem a entender que existem dois tipos de nós. Vamos chamar assim, né? De nós, porque é assim mesmo que a gente chama. É igual se isso aqui fosse uma árvore, né? Seria um nós, né? Então, esses nós azuis, arredondados, são os recursos. Em inglês, resource, né? E as caixinhas amarelas são valores literais, né? No caso aqui eu tenho uma string, né? Ela não é uma entidade, né? Ela é um valor mesmo, né? Uma string, um número inteiro, um número real, né? Eu tenho vários tipos de literal, né, no RDF. E recursos também, na realidade, tem infinitos inúmeros recursos, tipos de recursos, tá? Então, ó, a data de nascimento do Messi, o valor, né, da birth date é um literal também, tá? A altura também é um valor literal, que é um número real, certo? Então, ó, o birthplace, né, o local de nascimento do Messi, não é um literal porque é uma cidade, né? Isso aqui é uma entidade também. Então, ele é um recurso. Inclusive, ó, ele aqui é um objeto, né, dessa tripla, né? Lionel Messi é o sujeito, Rosário é o objeto dessa tripla local de nascimento, né? Mas esse objeto Rosário, ele pode ser o sujeito de outras triplas, tá? Então, na realidade, a gente tem né, uma estrutura aqui bem, pode ser mais complexa, né? Então, Rosário, ó, ela tem uma propriedade, né, um predicado country, né, país, cujo valor é o recurso, outro recurso que é a Argentina. Certo? E aí a Argentina tem outras relações aqui, né, com outros recursos e outros valores literais. Né? Por exemplo, a Argentina vai ter uma propriedade, uma relação população, que vai ter um valor literal que é o número de habitantes na Argentina. Mas ela vai ter também uma outra propriedade, por exemplo, capital, cujo valor vai ser um recurso, vai ser a cidade, que é a capital da Argentina, né? Vai ser Buenos Aires.
certo? Então, na realidade, a DBpedia tem um monte dessas triplas, muitas mesmo, milhões provavelmente, é, com, que tem um monte de informação, né? Aqui eu estou usando esse domínio de futebol, né, para exemplificar, mas a DBpedia tem praticamente tudo que tem na Wikipédia, né? Então tem basicamente tudo sobre o mundo, né, sobre o universo, certo? Isso é uma base bem interessante, né? E aí, ó, então, só para a gente ter, é importante vocês entenderem esses nomes que a gente está usando, porque quando vocês forem usar a DBpedia, a API, né, os métodos lá que vocês vão ter que usar para consultar essa base de dados, vão usar esses conceitos aqui, subject, predicate, object. Certo? Vocês têm que entender, né, esses nomes e entender o que eles significam. Então, cada nozinho aqui, que é um sujeito ou um objeto, eles podem ser do tipo resource ou literal, né? E a gente agrupa, né, esses dois tipos de valores aqui, a gente chama de values, tá? Então, lá na API, quando a gente for programar isso aqui, vocês vão ver que tem uma classe ou uma interface, né? Na realidade é uma interface chamada values, e ela tem subinterface, que é resource e literal. Tá? E aí, essas coisas, é importante vocês saberem esses termos, porque isso impacta em como você usa a interface, né? Por exemplo, um recurso ele pode ser tanto sujeito quanto objeto de uma tripla. Tá? Já um literal ele só pode ser objeto. Um literal não pode ser sujeito de uma tripla. Tá? Não tem essa possibilidade no RDF de você criar aqui uma tripla, né, uma relação desse cara sendo sujeito né, de uma relação. Bom, eu estou representando os meus recursos aqui como sendo, né, essas strings, né, Lionel Messi, Rosário, né? Mas na realidade o RDF, todos esses recursos que a gente trabalha em um RDF, eles têm identificadores globais, eles são bem genéricos, tá? Em princípio, dentro de uma base RDF, se você tem um recurso, aquele recurso tem um identificador único no mundo inteiro. E se você pegar uma outra base RDF que tem aquele mesmo identificador, significa que são exatamente o mesmo recurso, né? Então, se você tem o identificador do MES na DBpedia, você consegue relacionar esse cara depois com outra base de dados que também tenha informações sobre o MES. Tá? E isso é possível por causa dessa ideia de IRI, que é parecido com aquele conceito de URI, que é também parecido com URL, né, que é o que a gente usa na web. Então vocês vão ver que o IRI, que significa Internationalized Resource Identifier, ele é parecido, né, com endereços da web e não é por acaso, é justamente porque essa ideia de endereço, né, de domínio e endereços na web é uma coisa internacional mesmo e global, né, e permite uma extensão muito, muito geral, né. Então, todo IRI ele pode ser dividido em duas partes. O namespace, que seria algo parecido com o domínio, né, do recurso, e o nome local dele. Tá? Então, o Messi, que eu sempre estava, nos slides anteriores, estava escrevendo como Lionel Messi, Lionel underline Messi, né? Na realidade, o identificador completo dele é DBR:Messi. E daqui a pouco eu vou comentar que, na realidade, esse DBR é outra coisa, mas é mais do que só DBR. Mas DBR é o namespace do Lionel Messi. DBR vem de DBpedia Resource, tá? Então, Argentina é DBR Argentina, Birthplace é DBO Argentina.
DBR é DBpedia Resource, né, recurso da DBpedia, e DBO é de DBpedia Ontology, porque isso aqui é uma relação, né, isso aqui é um predicado, não é um recurso. Então, o prefixo dele, que o namespace dele é diferente, isso não é tão importante assim, mas ajuda quando vocês estiverem trabalhando, né, com a DBpedia, você lembrar que DBR são recursos, então são entidades, né, são pessoas, são locais, né, e DBO são coisas relacionadas às relações, né, aos predicados que existem naquela base, certo? Então, local de nascimento, né, birthplace, é um tipo de relação que tem na DBpedia, né, na ontologia da DBpedia. Então, na realidade, né, DBR ele não é um namespace completo mesmo. O DBR é um prefixo que representa esse namespace aqui, tá? E DBO é um outro prefixo que representa esse namespace. E aí o namespace, ó, vocês conhecem aqui, né? É idêntico a uma URL, tá? Então, por isso que é uma coisa internacional, global, tá? Então, DBR é um prefixo que, na realidade, esse prefixo é a gente que escolhe, tá? Em cada aplicação você pode escolher um prefixo diferente para qualquer namespace, tá? Então, namespace, na realidade, é isso aqui, né? Esses dois caras são dois namespaces diferentes, tá? Mas, como são coisas grandes, a gente usa esses prefixos para representar eles, ok? Então, se eu quiser dizer quem é o Lionel Messi mesmo, qual é o identificador internacional único global de todo o universo do Lionel Messi, é esse aqui, ó. DBR é um prefixo, né, que eu uso para esse namespace, né, e Lionel Messi é o local name, né, o nome local, é o identificador local do Lionel Messi, né? Local aonde, né? Local do namespace, né? Nesse namespace só existe um Lionel Messi. E aí no mundo inteiro, no universo inteiro, só existe um recurso com esse IRI completo, ó, que é simplesmente você concatenar o seu namespace com o local name do seu recurso. Então esse aqui é o Messi, esse aqui é o URI do Lionel Messi, né? Do Messi que a gente conhece mesmo. Isso aqui representa o Messi, certo? E aí eu posso ter esse IRI em várias bases diferentes, né? Na DBpedia, mas em outras também. E ele pode usar o mesmo IRI, tá? Então, se a gente olhar para um conjunto de triplas qualquer, né, é importante também a gente separar os recursos e os literais em relação aos IRIs, tá? Ó, recursos, seja sujeito ou objeto, tem IRI, tá? Então, se um recurso aparece como sujeito ou como objeto em uma tripla, ele tem que ter uma IRI, tá? E ele pode aparecer, né? A gente já viu que os recursos podem aparecer tanto como sujeito como predicado, né? E predicados também têm IRI, tem que ter IRI. Então, todo predicado numa base de triplas, numa base RDF, tem uma IRI associada, tá? Né? Então, birthplace, por exemplo, DBO, o IRI dela vai ser esse namespace aqui, porque eu estou usando o prefixo DBO, né? Barra, né? Esse prefixo concatenado com birthplace. Então, esse recurso, esse IRI, na realidade, representa esse predicado de local de nascimento na DBpedia, tá? Agora, literal, valor literal, né, um número real, um número inteiro, uma string, não tem IRI. Tá? Você não cria um IRI para cada valor literal, porque, né, não faz muito sentido. Não faz sentido você ficar criando identificadores para números, né, para valores literais. Bom, ok. Então, dei um crash course aqui super express de RDF e ontologias, na realidade nem falei, né?
sobre o que é uma ontologia. Ontologia é uma coisa complicada, mas eu dei as informações básicas do conceito de RDF. E RDF é uma coisa complexa, mas ao mesmo tempo ela é simples, porque o RDF são essas triplas. Tá? Tem uns conceitos mais avançados aí que estão mais associados à ontologia mesmo, que aí mostra que a gente pode usar esse conceito de RDF, né, de triplas, para representar muita coisa, assim, não só de volume de informação, mas de tipo de informação. A gente pode usar RDF para representar lógica, né, um monte de coisa mais complicada. Mas bom, então a gente entendeu, né, basicamente o que são essas triplas do RDF. Agora, o que tem na DBpedia, né? Eu falei que a DBpedia é extraída lá das infoboxes da Wikipédia, né? Mas e como que eu encontro as coisas na DBpedia? Como que eu sei o que tem lá, né? Ou seja, e aí a gente entra na ontologia, né? Qual que é a ontologia da DBpedia, né? A ontologia são quais são os recursos definidos ali na DBpedia, ou seja, quais são as entidades, né? Quais são os, os sujeitos e os objetos, né, das triplas que tem lá na DBpedia, e quais são os predicados da DBpedia, como que eu descubro o que tem lá. Uma forma você ir na documentação oficial da DBpedia, sair lendo todos os predicados possíveis, né, que tem lá, mas isso não é uma coisa muito produtiva. Então, a primeira coisa que você pode fazer é simplesmente ir no Google e pesquisar por uma entidade que você esteja interessado. Por exemplo, DBpedia Math. Coloca lá DBpedia Math no Google. Vamos colocar aqui, ó, DBpedia espaço Math. Aí, ó, você vai ver que no meu aqui no caso já apareceu essa página, dbpedia.org/page/linealmath. Todas esses endereços dbpedia.org/page/ alguma coisa é uma página da DBpedia que representa um recurso da DBpedia. Tá? Então esse aqui é justamente o Lionel Messi que a gente está querendo olhar. Se eu colocar o mouse aqui, ó, e olhar lá na barra de status lá embaixo, ó, vocês vão conseguir ver o IRI desse recurso. Porque esse endereço que está aqui em cima não é o IRI do Messi. Porque ó, é /page, né? Isso aqui na realidade é uma página que representa as informações do Messi. O IRI dele está lá embaixo na barrinha de status que ele coloca aqui nesse link. É dbped.org/resource/Messi. Esse é o IRI do Messi. E aí aqui embaixo, ó, ele mostra aqui o tipo dessa entidade, named graph, umas coisas mais técnicas que não interessam muito pra gente. E aqui ele coloca um resumo sobre o Messi, tá? Que na realidade isso aqui é uma propriedade também desse recurso. E aí aqui embaixo, ó, ele lista todas as propriedades desse recurso. E aí, ó, são duas. Então, tudo que está aqui para baixo, o sujeito dessas propriedades é o Lionel Messi. Tá bom? Então, ele tem ó, uma propriedade, né, um predicado aqui, DBO Person Height, que é a altura do Lionel Messi em centímetros. Apesar de ter isso aqui como altura, existe uma outra propriedade mais adequada para a altura, tá? Essa aqui é uma propriedade meio estranha, que eu não sei porque que o Messi tem isso aqui. É bom. Aí ela tem ó, uma propriedade DBO Abstract, é um resumo sobre essa entidade. Aí é um texto que foi tirado lá também da Wikipédia sobre o Lionel Messi. E aí, se vocês observarem com mais atenção, vocês vão ver que existem 3 textos. Aqui, ó. Cada pontinho aqui é um texto. E é um texto em espanhol, um texto em inglês e um texto em português. Então, o que a gente tem aqui na realidade, como tem os 3 pontinhos, eu tenho 3 triplas aqui. Né? O
sujeito das três triplas é o mestre, né? O predicado também é sempre o abstract, mas eu tenho três objetos diferentes, só que são três strings, né? Três literais diferentes. E aí o que são línguas diferentes, né? E aí que no finalzinho ó, da string tem a língua dele. E isso é uma coisa diferente dos literais do tipo string, tá? Isso é uma coisa do RDF. O RDF, os literais strings podem ter uma tag, né, um rótulo de língua, de qual é a língua daquele literal, daquela string, tá? E aí você pode ter, né, para o mesmo predicado e para o mesmo sujeito, ter vários objetos do mesmo tipo, objetos string, né? Mas com a tag de língua diferente, né? É estranho um pouco você ter isso, porque você tem que lembrar, né, que um objeto, um sujeito com um predicado, né, em muitos casos só vai ter um valor, né, associado. Por exemplo, a altura, né? O metro só tem uma altura, 170 centímetros, certo? 1,70 m. Mas nesse caso das strings, você pode ter várias strings, uma para cada língua, tá? Bom, isso pode ser importante em algum momento do trabalho, quando vocês estiverem trabalhando, mas vamos seguir aqui então. Então aqui ó, tem a lista de vários predicados que tem triplas, né, para o MESS, né? Então aqui ó, data de nascimento, aí também ó, dois valores para a data de nascimento. Isso aqui é uma coisa já é mais uma sujeira da DBpedia, tá? Porque tem uma data aqui, ó, que tá com o tipo date mesmo, XSD date, é o tipo desse cara. E tem um outro valor aqui que está sem tipo, ó. Que isso aqui talvez esteja até como string, tá? Isso aqui é sujeira, não deveria ter esses dois, deveria ter só esse aqui, tá? Mas ó, local de nascimento, Rosário, Santa Fé. E aí você vê, ó, que na realidade lá no meu exemplo eu usei só Rosário, né? E não é só Rosário. Rosário, vírgula, underline, Santa Fé, né? Esse é o IRI, ó. Esse eu coloco aqui, lá embaixo, vê de novo. Lá embaixo na barra de status, você vê o IRI desse recurso, ó. Então, tudo que tem link aqui nos objetos, ó, tudo que tem link é porque é um recurso, não é um valor literal, tá? Então, ó, você vê que os valores literais não tem link, ó, porque não é um recurso, é aquilo ali, é o valor, é só aquilo. Agora, esse cara aqui é um nó mesmo lá no seu RDF, ele, na sua base, né? Se eu clicar aqui, eu vou abrir a página sobre essa cidade, ó, vamos clicar. Ó, agora Rosário, aí vê que ele abre a page, ó, ele abre aquele link que descreve o recurso, né? Mas se você pôr o mouse aqui em cima, você vê lá embaixo o IRI desse recurso, tá? E aí, de novo, ó, aí é a mesma coisa, ó, tem as propriedades com os valores para esse recurso Rosário, tá? Deixa eu voltar lá no método. Então, tem a data de nascimento, o local de nascimento. Aí vai ter um monte de predicados aqui que são meio estranhos, tá? Que são coisas da infobox, que aí os algoritmos lá automáticos que extraem essas infobox, as infobox são criadas por humanos, tá? Então, assim, é o pessoal que digita lá. Então, tem umas coisas que pode ter erro, pode ter sujeira, tá? E tem coisas que são mais complexas, assim, também, que, por exemplo, esse Career Station. Eu acho que isso aqui é, tipo, a fase da carreira, eu acho. Uma fase, né? Um step, né? Uma fase, né? De uma carreira, só para dizer assim, de 2000, né? Em 94, ele jogou nesse time aqui, certo? Isso são coisas, né, mais específicas que vocês podem usar, né? Tá tudo documentado, assim, mas é mais estranho. Bom, aí aqui tem a altura, ó, height. Aí por isso que eu falei, aquela height que tem lá no início, esse person barra height, é um negócio meio estranho, tá? Não usem esse aqui não, é mais, de novo, é sujeira da DBpedia, né? Vai ter coisas que são ruído aí, tá?
O height, o ideal de usar é esse height aqui mesmo, que é em metros, ó, 1.7, né? Number é o número da camisa, posição, forward, team, que são os times que ele jogou. E aí vê de novo, para um predicado, né, esse time, você tem vários, ó, tem 7 times que o Messi jogou. Então são 7 triplas, né? Messi, Team, News, Old Boys. Messi, Team, FC Barcelona. Certo? Então aqui são todos os times que o Messi jogou. Certo? De novo, nem sempre vai ter, para qualquer jogador vai ter todos mesmo, tá? Assim como a Wikipédia tem informações incompletas, aqui na DBpedia também vai ter, às vezes até mais. Tá? Thumbnail é uma figura, uma imagem no Messi. Se eu clicar aqui, acho que a gente consegue ver a imagem, né? E aí tem um monte de informação, tá? No DBT name, não sei exatamente o que tem isso aqui. Quotes, né? Citações dele. Titles. Esse subject aqui é um predicado interessante, tá? Que aqui vão ser recursos dos quais o Messi é um sujeito. Não, mentira. Recursos que são sujeitos, né, em relação ao Messi, né? Então, ó, jogadores de futebol da Argentina, certo? Então, esse recurso na realidade, tá. Estou me confundindo aqui. Na realidade, isso aqui são predicados, né? Isso aqui é um predicado que o Messi aparece como sujeito dele. Tá? Bom, beleza, tem um monte de coisa. Tá. Aqui tem um predicado muito importante, que é o RDF type. Ó. Você vê que o prefixo dele é RDF, não é nem da DBpedia, tá? Isso aqui, ou seja, isso aqui é um predicado que é mais básico, tá? Então, praticamente todo recurso tem pelo menos um predicado RDF type, mas em geral tem vários, ó. E isso aqui é muito útil para a gente trabalhar com a DBpedia ou com qualquer base RDF. Porque aqui diz o tipo daquele recurso. O que é esse recurso? Aí é uma coisa, né? A thing, né? All thing. All é mais básico do que RDF, tá? Você vê o prefixo all é uma coisa bem básica. Mas aí ele é uma pessoa também. Ele usa esse prefixo FOF, que é uma outra ontologia sobre relacionada a redes sociais, tá? E tem person da FOF e tem o person da DBpedia também, da ontologia da DBpedia, tá? Aí tem um monte de coisa, e aí aqui tem um legal que eu uso nos meus exemplos, ó, Soccer Player, da DBpedia também. Então, se você quiser saber todo mundo que é jogador de futebol dentro da DBpedia, é só você olhar todo mundo que tem o type Soccer Player, certo? Se quiser todas as pessoas da DBpedia, é só você pegar todo mundo que tem, né, um predicado do tipo type com um objeto person, DBO person. Certo? E aí aqui tem vários tipos e tem tipos, né, com outros prefixos. Aqui SAgo também é uma ontologia muito comum, tá? Esse type, né, o RDF type, sempre vai ter em geral tem um monte de coisa, tá? E vocês podem vasculhar, né, esses tipos para tentar achar coisas interessantes que podem ser úteis para vocês, né, fazerem uma aplicação, fazerem um trabalho, por exemplo. Comentários, label RDFS também é básico, né? É uma string que representa aquele recurso, pode ser interessante em algumas coisas. Same as é uma forma de ligar esse recurso com outros IRIs, né? Você dizer que esse IRI
aqui do MESS, né? Esse recurso é o mesmo desses outros IRIs aqui de outras bases, tá? Ó, tem aqui o gênero, né? Masculino, nome de batismo, homepage, e aí tem um monte de coisa, tá, pessoal? Então, assim, essa página aqui da DBPED é uma forma de você explorar a base. Então, se você quer fazer alguma coisa, uma aplicação sobre flores, sabe? Você pode, né, procurar uma flor lá na Wikipédia, aqui na DBpedia, né, achar a página, pegar a página da flor e aprender quais são as relações, né, quais são os predicados relacionados a essa flor, né, e você com isso consegue aprender sobre a base, né, sobre a DBpedia, né, entender e pensar em como resolver algum problema, né. Então, ó, tem um monte de coisa aqui sobre o Lionel Messi, tá? Então, essa é uma forma de você começar a ver o que tem dentro da DBpedia para você pensar, né, em como resolver um problema com a DBpedia, tá? Outra forma, que talvez em alguns casos é mais simples, né? O Messi funcionou bem eu fazer essa pesquisa aqui, né? Eu coloquei no Google DBpedia Messi. A primeira página que apareceu foi a página do recurso do Messi. Só chamar a atenção de uma coisa, pessoal, quando eu pesquisei a DBpedia, apareceu a DBpedia portuguesa aqui também, ó. PT DBpedia Lionel Messi, tá? Evitem, né, não, pelo menos agora que a gente vai trabalhar com a DBpedia em inglês, né, evitem entrar aqui nessa de português, tá? Porque é outra DBpedia, é outra base de dados, tá? Ela é menos estável e tem menos coisas também, tá? Bom, outra forma que em alguns casos, né, quando não é uma entidade tão comum, uma forma é você pegar a página da entidade na Wikipédia, né, e aí usar o identificador, né, daquele recurso na Wikipédia para abrir a página dela na DBpedia, tá? A Wikipédia e a DBpedia mantém, né? Eu não tenho certeza se isso aqui é sempre, mas eu acho que sim. Acho que sempre, né, o IRI de uma entidade lá na DBpedia usa, né, o nome, o mesmo ID usado na Wikipédia, né? Então, Sparkle, por exemplo, que é uma das coisas que a gente vai estudar hoje, pode colocar aqui, ó, Sparkle, quero achar a página na Wikipédia, né? Muitas vezes eu coloco Sparkle Wiki. Aí já aparece aqui, ó. Aí lembre de usar o Wikipédia em inglês, tá? Então abro aqui para ver se é realmente o que eu estou procurando, beleza? É o Sparkle que eu estou procurando. Então é só você copiar essa palavrinha aqui no início e cola lá na parte do DBpedia, Page, e coloca lá o Sparkle. Aí vai abrir a página sobre Sparkle com todas as coisas. Isso aconteceu, eu tive que usar esse tipo de busca assim, da Wikipedia quando eu quis procurar pelo Luís Soares, o jogador lá do Barcelona, tá? Eu coloquei Luís Soares, procurando direto pela DBpedia, não achava o Luís Soares certo, tá? Aí aqui eu achei, ó, Luís Soares, aí o ID dele é esse, né? Então é só ir lá na DBpedia e colar aqui no final Luís Soares. Aí beleza, esse aqui é o Luís Soares que eu quero, né? E aqui tem todas as propriedades dele, certo? Então essa é outra forma de você vasculhar a DBpedia, tá? E ver o que tem lá dentro, certo? E aí a partir de uma entidade, um recurso que, né, você consegue ir navegando, né? Para recursos que se relacionam com aquele, né? Isso você consegue aprender muita coisa. Agora a gente vai começar a falar talvez da parte mais importante para a gente fazer o trabalho, que é o Sparkle. O Sparkle é uma linguagem de busca, de consulta para RDS. Ela é baseada no SQL, né, no SQL, né, nosso famoso SQL. Tá? Vocês vão ver que ela é parecida com o SQL. Para quem já viu o SQL, vai ver que é bem parecido, tá?
Existem três tipos de consultas Sparkle. Na realidade existem outros tipos, mas esses são os três principais, tá? É o Select, o Construct e o Ask, tá? A gente vai focar no Select, que é uma busca que te retorna tuplas. É uma tabela, ela vai te retornar uma tabela de como resultado. Cada linha vai ser um resultado da sua consulta, tá? A Construct, ela é muito parecida com o Select, só que ao invés dela retornar uma tabela, ela vai te retornar um RDF mesmo, um conjunto de triplas ali conectadas, né, como aqueles diagramas que a gente viu. Tá? E tem as consultas do tipo ASC, que retornam um booleano, retorna verdadeiro ou falso. Tá? Não são tão usadas assim. Bom, então eu vou focar no Sparkle Select, que é a mais usada, né, o tipo de busca mais usado do Sparkle, e é o que a gente vai se basear para fazer o trabalho mesmo. Eu não vou falar nesse vídeo sobre os outros tipos, tá? Vocês já podem abrir aí esse endereço aqui, ó, que é uma interface para você rodar consultas Sparkle direto na DBPad. Tá? Então, os exemplos que a gente vai vendo aqui, vocês podem rodar aí enquanto vai vendo o vídeo para você ter certeza que eu não estou mentindo, certo? Então, vamos ver alguns exemplos de Sparkle, tá? Suponha, então, de novo, a gente vai ficar nesse domínio de futebol, né? Vocês podem fazer isso para qualquer outro tipo de domínio. Né? Suponha, então, que a gente queira retornar todos os jogadores de futebol que tem na DBPad. O modo que o Sparkle funciona é em cima das triplas, né? A DBPad é formada por um conjuntão de triplas. Então, a gente tem que fazer essas consultas baseadas em triplas. E aí, se você quer fazer uma consulta, né? Todo mundo que é jogador de futebol, o que a gente tem que pensar mais, né? É como restringir a consulta, né? E aí, de forma gráfica, né, pensando num diagrama, o que eu gostaria é basicamente isso aqui, né? Eu quero achar todos os recursos, né? E aí eu vou chamar aqui, né, de interrogação jogador. Então isso aqui vão ser uma variável, tá? Então eu quero achar todo mundo, todos os recursos que aparecem como sujeito de uma tripla desse tipo, ó. Um recurso, eu vou chamar de jogador, né? Um jogador que tem uma tripla, que o predicado é RDF type, né? Lembra que eu chamei a atenção para esse predicado, né? Que é, ou seja, um jogador que é do tipo soccer player, né? DBO soccer player, né? Um soccer player, né? De acordo com a ontologia lá da DBPad. Certo? Então, o que eu quero encontrar são esses caras aqui, ó. Né? Por isso que eu coloquei uma interrogação. Eu quero encontrar todos os caras que aparecem, né, em uma tripla desse tipo. Certo? Então, por isso que eu desenhei esse nozinho pontilhado, tá, e branco, para a gente, né, enfatizar que isso aqui é uma variável. Né? O que eu quero é achar esses caras, todos os caras que encaixam nesse padrãozinho. Tá? E aí é muito simples de escrever isso em Sparkle. Vocês vão ver que é bem parecido com SQL, tá? Ignorem esse distinct aqui, tá? Esse distinct é igual ao distinct do SQL, né? Para não repetir, não retornar valores repetidos, tá? Mas por enquanto ignorem isso. Não deveria ter usado isso nesses exemplos. Mas então, ó, o Sparkle para retornar esses caras é só isso, ó, select. Aí você coloca, realmente se escreve assim, ó, quando você quer uma variável, você coloca interrogação e dá um nome para a variável. Aqui eu dei o nome de jogador, tá? Mas pode dar qualquer outro nome. Where, igualzinho no SQL, né? E aí, entre chaves, eu vou colocar as minhas restrições, né? Eu quero eu quero selecionar todos os jogadores, né? Todos os nós que respeitem essa restrição. E a minha restrição é o que? É uma tripla. É uma tripla cujo sujeito é a minha variável, é o que eu estou querendo selecionar, né? O predicado é o RDF type e o objeto da tripla é DBO
soccer player. Então é isso aqui, né? É isso aqui, só que de forma escrita aqui, mas de uma forma muito simples. Aí vê, ó, que assim, eu separo a minha tripla por espaços aqui, né? Cada elemento da tripla, e no final eu ponho um ponto, tá? É sempre assim no Spark. E aí, se vocês forem lá nessa interface e colocarem isso e der um Go aqui, vocês vão receber uma lista, que eu coloquei só o início da lista, né? Vai ser uma lista gigante de todos os jogadores de futebol da DBPED. Né? Aí eu só queria chamar a atenção que, na realidade, vocês podem até fazer algumas consultas e falar, não, mas está faltando gente aqui nessa lista, não tem todos os jogadores. Eu sei de jogador de futebol que está na DBpedia e não apareceu na lista. Isso pode acontecer por causa dos ruídos, dos erros que existem na DBpedia, tá? E aí, se ele não aparecer, é porque não existe uma tripla desse tipo aqui. Então, às vezes, ele tem um tipo, mas ele, né, por acaso, ele não colocou o tipo, exatamente esse tipo Soccer Player da DBO, tá? Ele pode ter colocado um outro tipo de outra ontologia, sabe? E, bom, é assim, isso acontece, tá? Na DBpedia. Vai ter esses errinhos mesmo. Agora imagine que a gente quer obter todos os jogadores de futebol que nasceram em Campo Grande. Como que a gente poderia escrever isso em Sparkle? Bom, de forma gráfica, usando um diagrama, eu imagino que vocês já consigam resolver isso, né? Vocês podem parar o vídeo aí e pensar como desenhar isso, né? Usando o que a gente viu no slide anterior e nos slides anteriores, como que eu desenho essa consulta num diagrama. Mas é assim, né? Então eu quero achar todos os recursos que aparecem como sujeito de duas triplas, de dois padrõezinhos de tripla. Ele aparece, ele é do tipo Soccer Player, DBO Soccer Player, e ele tem um outro predicado associado a ele, DBO Birthplace, né? Local de nascimento é DBR Campo Grande. Ó. Lembrem da diferença, né? DBO é da ontologia, né? Está relacionado mais a predicados e a tipos, né? E DBR é mais a recursos mesmo, a entidades, tá? Então existe essa entidade de Campo Grande e a cidade de Campo Grande. Você abrir aí nas páginas do DBPED e colocar Campo Grande lá, você vai ver que é a nossa cidade aqui de Campo Grande. Então, o que eu quero é isso, né? Todos os caras que aparecem como sujeitos nessas duas triplas. Então, como que eu escrevo isso em Sparkle? Muito parecido com o que a gente fez antes, né? Eu vou, de novo, eu quero essas variáveis, né? Os valores dessa variável, mas quando ela aparece nessas duas triplas, tá? Então, tem que aparecer jogador type soccer player e jogador birthplace Campo Grande, né? Então, você todos os jogadores cujo birthplace é Campo Grande, certo? E aí veja, ó, coloco os pontos aqui no final de cada tripla, tá? Agora, a gente vai ver outro exemplo que em princípio parece tão fácil quanto o anterior, mas não é. Eu quero saber todos os jogadores de futebol que nasceram no Brasil. Parece, né, muito parecido com o que a gente fez no slide anterior, né? Só que tem um porém na DBpedia. Não existe um predicado na DBpedia birth country, né? Tipo, país de nascimento. Só existe o birthplace, que na maioria das vezes é a cidade onde a pessoa nasceu. Então, vocês podem parar o vídeo aí e pensar um pouco como resolver isso. Né? Bom, eu quero caras, né, do tipo soccer player, jogadores de futebol. Aí eu queria colocar aqui um birth country, né, colocar o recurso do Brasil aqui, né? Mas não existe o birth country, só existe birthplace. Mas aí, ó, eu posso criar uma outra variável. Ó. Eu tenho essa variável aqui, que é os caras que eu estou procurando, né?
E aí eu posso definir um outro nó, que é uma outra variável para os meus subgrafos, tá? Que é possível. E aí vocês podem parar o vídeo de novo e pensar um pouco. E até vocês podem ir lá na página do DBPED, abrir uma página de uma cidade e ver como que eu posso completar esse grafo aqui para filtrar os caras que nasceram no Brasil. Bom, a solução é essa aqui, ó. Existe esse predicado country, que toda cidade, né, e sempre que eu falar sobre a DBP, falar todo recurso tem essa propriedade, vocês têm que levar com um pouquinho de cautela, porque nunca se sabe se todas têm, né? Eu tenho quase certeza que tem alguma cidade que não vai ter qual é o país da cidade, tá? Mas a grande maioria das cidades vão ter uma relação country que liga ela ao país onde daquela cidade, certo? Então, eu posso fazer uma consulta com essas três triplas aqui, ó. Eu falo, ó, eu quero todo mundo que é do tipo soccer player e que tem um birthplace. Oh, tá errado isso aqui, gente. Ah, não, tá certo, tá certo. Tá. Birthplace, né? O jogador, né, nasceu numa determinada cidade, pode ser uma cidade qualquer, né? Mas não é qualquer, porque eu quero que essa cidade, ó, é o sujeito, veja bem, ó, aqui ó, a cidade é o objeto, né, desse predicado, né? Aqui, agora, essa tripla, a cidade é o sujeito, né? A cidade é o sujeito da tripla country, Brasil. Certo? Cidade, country, Brasil. E em Sparkle é só traduzir. Aqui eu tenho três triplas, né, pessoal? Apesar de eu estar desenhando aqui no diagrama, né, e ter só 4 nós aqui, eu tenho três triplas, certo? São as setinhas aqui, né? Tem essa tripla e essa tripla. E é só escrever essas triplas, ó. Jogador, type, soccer player. Jogador, birthplace, cidade, ó. Veja que eu criei eu coloquei a interrogação aqui, então estou criando uma nova variável, tá? Então pode ser, em princípio, qualquer cidade. Mas aí logo abaixo eu restringo, né? Eu falo, ó, tem que ser uma cidade, essa mesma cidade aqui, tem que aparecer numa tripla como sendo o country dela, Brasil. Certo? E aí isso aqui vai me retornar todos os jogadores que nasceram em alguma cidade cujo país é o Brasil. Certo? Simples, né? Bom, então, agora, além, né, aqui eu estou usando agora duas variáveis, né, para fazer a consulta. Agora, além, se eu estou usando duas variáveis, eu posso adicionar aqui no meu select, né, porque o meu select antes, ó, eu estava colocando só o jogador aqui, né. Aí imagina que eu queira saber também a cidade que o cara nasceu, né, porque cada cara vai nascer numa cidade diferente, né. Qualquer cidade brasileira vai poder aparecer nesse resultado. Aí eu posso adicionar a cidade aqui no select, ó, aqui antes do where. E aí, ao invés de ele me retornar uma lista, né, vocês veem que ele sempre me retorna uma tabela, né, só que até agora ele só retornou a tabela com uma coluna, né. E eu vejo que o título da coluna aqui é o nome da variável. E agora, ele me retornou mais uma coluna, porque eu coloquei cidade aqui, ó. Então ele está colocando o jogador. E aqui veja que isso aqui, ó, é o IRI do jogador, ó, só que ele colocou 2 pontos, porque o prefixo aqui é DBR. Isso tá assim por causa de uma configuração que aparece aqui em cima. Vocês vão ver que tem os prefixos aí que ele coloca, né? Então ele cria um prefixo vazio que é justamente o DBR. E aí ele aparece assim, tá? Mas isso aqui é um IRI, e isso aqui também é um IRI, tá? Se você colocar o mouse aqui em cima, você vai ver lá na status, na barra de status, que é o IRI completo desses recursos aqui. E se você clicar aqui, você vai para a página da DBpedia sobre esse recurso, tá? Bom, vamos agora fazer algo um pouco diferente, um pouco mais
complicado, talvez. Mas é para vocês realmente entenderem o potencial do Sparkle, né? E terem uma noção de quanta coisa você pode fazer. Imagina que eu queira saber o que existe em comum entre o Messi e o Coutinho, Felipe Coutinho, jogador brasileiro do Barcelona. Tá? Eu queria saber o que tem em comum entre eles. Agora, definir essa questão do que tem em comum não é tão trivial, tá? Mas aí, para mim, comum vai ser o seguinte, ó. Para toda relação, para toda tripla que o Lionel Messi aparecer, ou seja, toda tripla cujo sujeito for o Messi, eu quero achar as triplas iguais, né? O mesmo objeto e o mesmo predicado cujo sujeito é o Felipe Coutinho. Isso que eu vou chamar de que eles têm coisa em comum, tá? Então, é só escrever esse diagrama aqui, né? Então, ó, sujeito Felipe Coutinho, predicado eu chamei esse rel, né? De relação, né? E o objeto é uma variável também, pode ser qualquer objeto. E aí eu quero que o Messi também tenha a mesma relação com o mesmo objeto, tá? E aí eu estou selecionando a relação e o objeto para eu ver quais relações e objetos eles têm em comum, tá? Então aí aqui embaixo tem um resultado parcial, tá? Tem um monte de coisa aqui para baixo, mas só para a gente analisar. Ó. Aqui só apareceu no início, só aparece os tipos, tá? Mas se vocês rodarem isso aí na interface da DBPad, vocês vão ver que tem coisas mais interessantes do que só o tipo, né? Mas os tipos já tem coisa interessante. Ó. São duas coisas, são duas pessoas. Aí aqui embaixo são dois atletas, são dois jogadores de futebol, né? Os dois são jogadores de futebol. E aqui tem um negócio legal também, ó, que é um tipo da DBpedia também, do Iago, mas que é Expatriate Football Player, alguma coisa assim. Tipo, in Spain, né? Expatriate Football Player in Spain. São jogadores de futebol estrangeiros, né? Na Espanha, que já é uma coisa mais interessante. E se você olhar todos os outros, vocês vão ver que eles têm outras coisas em comum, né? Jogaram o mesmo torneio, né? Alguns torneios, e isso tem um monte de coisa, tá? Esse exemplo aqui, eu fiz ele por uma razão principal, que é mostrar que você pode pôr variável no predicado, né? A gente só tinha usado variável no sujeito e no objeto, né? Mas você pode pôr variável no predicado. Então você pode, por exemplo, consultar todos os predicados de uma determinada entidade, que é basicamente aquela página que a DBpedia mostra lá, né? Todos os predicados e objetos, né? Se eu apagar essa linha do Messi aqui, ele vai me listar todos os predicados e objetos relacionados ao Felipe Coutinho, né, na DBpedia. Certo? Então, pessoal, resumindo o que a gente viu nesse vídeo, né, a gente falou sobre três conceitos, né, a DBpedia, o RDF e o Sparkle, né, são todos muito conectados, né, e relacionados. Então, a DBpedia é uma base de triplas, né, então o que tem na DBpedia é só isso, né, só isso entre aspas. É um monte de triplas, sujeito, predicado, objeto, certo? E essas triplas foram todas retiradas de forma automática daquelas infoboxes que aparecem nos artigos da Wikipedia. Certo? E a gente viu um pouco sobre o RDF, né, que é um framework para representar essas triplas, né, que define algumas regrinhas, né, de como essas triplas são representadas. E talvez parte mais importante é o Sparkle, né? Uma linguagem de busca baseada nessas triplas, tá? Baseada em RDF. A gente viu vários exemplos
né, alguns exemplos de consultas Sparkle. Eu espero que vocês, com esses exemplos, né, consigam explorar várias outras coisas na DBpedia, né? Então, sei lá, se tem interesse por cachorros, né? Lá na DBpedia tem todas as raças de cachorro do universo. Isso não deve ser verdade, mas tem um monte, né, de raças de cachorro na DBpedia. Você pode explorar esse conhecimento usando o Sparkle, né? Ou qualquer outro domínio que você tenha interesse, você pode explorar, né? E sempre lembrando, né? A DBpedia é meio que um espelho da Wikipédia. Então, tudo que está lá na Wikipédia está na DBpedia de uma forma estruturada. Isso não é totalmente verdade por causa disso aqui, né? Você tem que lembrar que a DBpedia é baseada só nas infoboxes, né? E a infobox, em geral, tem para as entidades, né? Não é todo artigo da Wikipédia que tem infobox, e mais que isso também, a infobox não tem tudo que está lá no artigo, tá? Bom, então, sobre o trabalho, eu vou passar para vocês uma aplicação exemplo, baseada nesse domínio de futebol, e que usa a DBPI, DBpedia, faz consulta Sparkle, né, a partir do Java, né, usando uma biblioteca chamada RDF4J, RDF4J. E, e aí o que eu quero é que vocês proponham uma aplicação diferente para outro domínio, né? Uma aplicação totalmente diferente usando o conhecimento que tem na DBpedia, tá? Então, aqui tem um slide descrevendo o exemplo que eu fiz, mas eu vou mostrar aqui que fica mais fácil. Ó. Eu fiz uma aplicação que simplesmente consulta na DBpedia todos os países da América do Sul, e aí é até interessante vocês darem uma olhada na DBpedia e tentar reproduzir as consultas de Sparkle que eu tive que fazer para implementar essa aplicação. Eu fiz aqui uma consulta, aqui tem os IRIs dos países da América do Sul, tá? Nem sei se estão todos aqui, tá? Se brincar, tá faltando algum. Porque, né, a DBpedia pode ter problema. Mas aí eu posso selecionar qualquer país aqui. Vou pegar o Peru. E aí eu clico aqui em buscar a altura dos jogadores. O que eu vou fazer é, dado que o usuário selecionou um país, para preencher esse combo box aqui, eu já fiz uma consulta Sparkle por todos os países da América do Sul. Aí, depois que eu seleciono um IRI aqui, eu vou fazer uma busca por todos os jogadores. Vou clicar aqui já. Aí eu vou buscar todos os jogadores desse país e pegar a altura desses jogadores. E aí vou fazer algumas continhas com relação a eles. Ó. E aí que eu exibo depois os resultados. Ó. Eu mostro aqui a quantidade de jogadores, só para eu ter uma ideia, né? A média de altura desses jogadores. O jogador mais baixo ó, é o Carlos Barrena, 1,58 m. E o jogador mais alto do Peru, que é esse Diego Pene, de 1,97 m. Certo? Então, é uma aplicaçãozinha bem simples, né? Mas é uma aplicaçãozinha, né? Interessante. Imagina isso aqui. Uma aplicaçãozinha, mas pode ser uma feature, né? Uma funcionalidade, uma aplicação bem legal sobre futebol, né? Curiosidades de futebol, por exemplo, né? Isso é só um exemplo, né? Do que a gente pode fazer com o conhecimento que tem na DBpedia, certo? E aí o que eu quero que vocês façam, a primeira parte do trabalho agora, a primeira parte era definir os grupos, né? Agora a próxima etapa é vocês proporem uma aplicação, tá? E aí o que eu quero que vocês entreguem é quais as propriedades, né? Quais as informações ali, os predicados, né? E os recursos da DBpedia que vão ser necessários para você resolver o problema, né? Então, eu quero que vocês descrevam como vai ser a sua aplicação, descrever a interface da aplicação, qual que a sua aplicação vai resolver.
e aí explicar quais propriedades da DBpedia vão ser usadas para resolver isso e as consultas Sparkle, né? E vocês têm que testar isso, né? Vocês com o conhecimento que eu passei nesse vídeo, vocês já conseguem testar as consultas Sparkle, né? Então, agora vocês não precisam ainda implementar a aplicação, mas vocês têm que já desenvolver ali, né, usar a interface da DBpedia para fazer as consultas que vão ser necessárias para você resolver o seu problema, tá? E aí o que eu gostaria é que vocês pegassem, né, cada grupo pegasse um domínio diferente, né? Não tem problema se alguém quiser fazer um domínio de futebol, né? Só não vai fazer a mesma aplicação que eu fiz, né? Faça uma aplicação diferente. Mas eu espero que cada grupo pegue um domínio, né, diferente. Até, apesar, né, de a gente ter visto aqui algo bem simples, bem introdutório sobre a DBPED, RDS, né, Sparkle, eu acho que só com isso dá para fazer muita coisa, né? E eu espero realmente que vocês venham com algumas ideias interessantes, com aplicações realmente que até podem ser úteis para algumas pessoas, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.